Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 8 de setembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Nós estamos no capítulo 13, titulado A Cada Um Segundo Suas Obras. Então vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais que aqui estão. Divino amigo Jesus, nós te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos em Teu nome para estudarmos e compartilharmos uns com os outros as lições dessa noite. Agradecemos a presença dos amigos espirituais que com tanta paciência, tolerância, nos ajudam e nos conduzem nesse estudo. Rogamos, Senhor, a Tuas bênçãos, a Tua proteção e a Tua paz, para que possamos, em Teu nome, conduzidos por Ti, estudarmos, meditar e viver as lições que nos serão dadas. Nós te pedimos a permissão para mais um estudo. Muito obrigada, amor querido, que assim seja. E aí, Carlinha, estamos ainda na reencarnação? Isso, nós estamos no departamento de reencarnação ainda, e que é uma grande metrópole, ele fala como uma grande metrópole, tanto que lá no início ele fala assim que o governador é o irmão Demétrio e indicou um instrutor para acompanhá-los, porque nos lembra que nos outros departamentos vai o próprio encarregado, né? Foi o irmão João, foi o padre Miguel de Santarém, mas aqui o governador do departamento de reencarnação, que é uma grande cidade, dividida em várias seções, ele indicou a instrutora, que é a Rosália, só que eles sabem dela. E eles já foram no setor de recolhimento, de análise, mas que eles não podem entrar, então nós não fomos nesse departamento de análise, é um gabinete secreto. A programação de recapitulação, pesquisas, planejamento dos envoltórios físicos, e é onde eles estão agora. Nós já passamos pela parte da pesquisa, né? Encontrar aquelas irmãs, elas se recusaram, não quiseram, não, nós temos somos né? jovens, né? E a outra ia ser uma mãe solteira, e aí eles fizeram Um volta ao passado, né? Vamos passear ali no passado, né? Deram um choque de realidade nelas, assim, dizendo, olha, vocês têm muito que resgatar. O casal lá da ilha de São Miguel tinha sido senhor de escravos, os açoites, inclusive matando crianças, então eles tinham um grande débito a resgatar, e que com isso eles iam também, além de ajudar o irmão que viria lá do manicômio, eles também iriam se ajudar muito. E a própria moça também do Nordeste, que seria uma mãe solteira, ia ser julgada, mas ela também já tinha aprontado. E aí resolvem aceitar, banhadas em lágrimas, mas ficou resolvida a questão da paternidade. E agora eles estão no setor de planejamento de corpos físicos. E ele fala aqui como se uma fábrica, né? Mas uma fábrica de carro, vai ser um motor 1.0, vai ser turbo, vai ter, como é que vamos botar essa correia aqui? Não, vamos botar ela fraca porque tem que arrebentar em tal hora, porque ele já veio danificada, não é que a gente quer fazer isso, é porque é preciso, Então, assim, eles estão visitando essa sessão de modelagem agora. E lembrando que a reencarnação não é uma criação divina para nós sofrermos. O propósito da reencarnação é para nós evoluirmos. Se sofremos dores acerbas, é por conta da nossa atitude de rebeldia frente às leis divinas. O nosso ato de egoísmo, vaidade e de orgulho. Vamos nós então, que Jesus nos conduza. Ora, no gabinete seguinte, viam-se também os esboços dos corpos primitivos, isto é, dos que o suicídio havia malbaratado,
destruído antes da época normal, habilmente classificados da seguinte forma: em local apropriado, de fácil acesso ao observador, porque em pedestal conveniente, pois estes esboços eram como estátuas móveis, grandemente belas, dadas à perfeição e naturalidade que apresentavam, sugerindo a presença real do próprio envoltório já destruído. É isso? É isso. É interessante que esse livro é antigo, como que a pessoa ia elaborar uma visão dessa, né? E hoje a gente tem a capacidade de alcançar o que estava sendo visto, por causa que a gente está numa outra realidade, né? Onde a gente já tem as impressoras 3D, a gente já tem até os hologramas mesmo para se estudar. Então, já é uma realidade que a gente é capaz de aprender com mais facilidade. Deve ser algo assim terrível, porque eu tô aqui a visualizar. Você imagina o que é você ver um corpo desfigurado no chão depois de um suicídio? Não, mas aí, para nós que somos leigos, mas quando, por exemplo, a minha irmã, ela é médica legista, ela olha com outros olhos, ela sabe ver o que aquela perfuração, como é que ela foi. Então, um olhar técnico, e é onde eles estão, né? Nessa sala aqui, onde eles vão estudar os corpos. Então, tem um outro olhar sobre aquela parte fluídica danificada, como é que não vai ser, como é que dali, o que pode sair. Então, assim, e todas as técnicas de levar também, que eles colocam assim como tudo que pode ser dado para melhor proveito que pode ser feito, vai ser feito ali. Não? Então, assim, eu estou imaginando grandes engenheiros, né? Olhando o que é possível fazer, como fazer, apesar do corpo, do perispírito ali danificado. Mas eu acho que não é o perispírito. Ele diz que são esboços dos corpos primitivos, isto é, dos que o suicídio havia malbaratado, destruído antes da época normal, habilmente classificado. É como se fossem manequins, modelos. Para saber, olha, como foi esse? O que a gente vai poder salvar aqui? Olha, sei lá, eu fiquei imaginando assim, olha, esse crânio aqui, não, mas aquela conversa de engenharia mesmo. Eu acredito que nesse caso não seria nem... Porque não há o que fazer, não há o que se modificar. Por exemplo, quando você fala assim, a minha irmã é da área. Sim, ela é da área, mas, por exemplo, o nosso Camilo é da área e ele está frente a frente. Então, imagina um retalhado nessa situação. Imagina uma pessoa que deu um tiro no crânio e você ter esse corpo. Não é uma pessoa, é um molde. É como ele coloca o termo aqui, é um esboço. Então, o propósito é porque uma coisa é você cometer o suicídio, a outra coisa é você ver o resultado do suicídio. Então, eles colocam numa condição de educar, de você ver, de se chocar e ver, olha o que foi feito com esse corpo. E é interessante que ele diz assim, olha só, pois estes esboços eram como estátuas móveis, grandemente belas, estátuas não é imóveis não, móveis, grandemente belas, dadas à perfeição e naturalidade que apresentavam. Quem já visitou algum museu de cera, né? Sugerindo a presença real do próprio envoltório já destruído, sugerindo, é como se fosse realmente, de tão perfeito que é. Aí ele abriu aqui A e B. A. O envoltório primitivo, tal como existiu e foi aniquilado pelo suicídio, e ao lado, numa placa fosforescente, a descrição do estado em que se encontrava o mesmo envoltório na ocasião do sinistro, a saber, estado de saúde, volume das forças vitais, grau de vibrações, estado mental, grau de instrução social, ambiente em que viveu, data do nascimento, data da época normal em que se deveria dar o trespasse e a extinção da força vital, né? Olha, ele cometeu suicídio com 30, mas a programação era que ele vivesse até 80 anos. Então, tudo isso estava sendo analisado e colocado nessa placa.
É um estudo realmente. Então é um processo de despertar no outro o nível de vitalidade que essa criatura ainda tinha, data em que se verificou o suicídio, local do desastre, o gênero do mesmo, causas determinantes e nome do infrator. Vocês entenderam? Um estudo de caso. Um estudo de caso e detalhe, você enxergando, você vendo. E ele diz, o corpo era assim, 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 estava no estado tal, 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 e cometeu, fulano de tal, nasceu em data tal, a programação era viver até a data tal. Então, bem explicadinho. Letra C. O órgão atingido pelo atentado e cuja alteração motivar a extinção das fontes de vida localizada no envoltório era assinalado, ou seja, indicado, marcado no esboço com lesão idêntica à que sofrera o corpo material. Então imagina aí um enforcamento, caminho, né? Imagina aí um tiro na têmpora, não é verdade? Assim estava lá. Então presta atenção, ele diz que era um material que parecia verdade, parecia realidade. É interessante porque para eles, né, como suicida, é altamente educativo. Assim, a gente coloca, eles não escondem nada, né? Eles não douram a pílula para eles. Já a educação é bem clara, transparente. Olha, você fez isso, vai acontecer isso. A reencarnação é uma dádiva, mas vai ser difícil. Você tem que arregimentar forças e assim, transparência, para não dizer, ai, não me falaram. Até porque eles vão reencarnar, então eles precisam trazer isso. Então não tinha um manequim do corpo perfeito e ao lado o manequim do corpo destruído. Só o corpo destruído. Agora tinha uma plaquinha ao lado, que é aquilo que ele diz. O envoltório primitivo, tal como existiu e foi aniquilado pelo suicídio, ao lado, numa placa fosforescente, a descrição do estado em que se encontrava o mesmo envoltório na ocasião do sinistro, a saber, o estado de saúde. Então, na verdade, era essa plaquinha que especificava como ele era antes, entendeu? Aí ele coloca, letra D, casos especiais. Quais são? Afogamentos, trituração por esmagamento, queda, reprodução plástica dos restos do envoltório, tal como o suicídio o reduziu. Então terá também agora reprodução plástica dos restos do envoltório. Então você imagina alguém que se jogou de um prédio ou alguém que se jogou frente a um trem, que esfacela tudo, tá lá os pedaços em disposição. A impressionante perfeição desta última reprodução, que é a dos casos especiais, desta última reprodução chocaria qualquer outro observador não esclarecido como aqueles mestres ou não dolorosamente experimentado como nós outros. Porque eles já tinham ouvido de tudo. Já tinha visto de tudo, ouvido. A esta sala, que seria a mais bela e sugestiva, se houvesse ali algum local inferior aos demais, seguia-se a da preparação de esboços para os corpos futuros e sequente encarnação. Seria a sessão de modelagem. No livro do André Luiz, quando a gente vai tratar, tem lá a preparação dos corpos. Quando a gente vai estudar o próprio livro Missionário da Luz, que a gente vai ver a reencarnação de Segismundo, então, não sei se vocês recordam, lá tem os departamentos da reencarnação. E mesmo antes do Segismundo reencarnar, ele teve essa condição de olhar. E lembra aqueles casos de alguns espíritos dizer assim, não, haveria uma possibilidade de mudar aqui, mudar ali. Modifica um pouco a tireoide, eu não quero ter esse corpo tão bonito, quero ser um pouco mais baixa, né, para evitar me apaixonar pela forma. Então a gente vê esse tipo de interferência. Agora, o processo expiratório, esse processo doloroso, esse processo de, muitas vezes, de autodestruição, de uma reencarnação muito dolorosa, isso é o próprio psiquismo. Vamos lá dar um exemplo.
Uma mulher que comete vários abortos porque não quer ser mãe e faz isso de forma muito fria, eu não quero, ela acaba abortando várias vezes. O psiquismo dela adoeceu. E numa próxima encarnação, esse psiquismo adoecido acaba o quê? Destruindo o órgão reprodutor. Era algo que ela não queria, tanto ela não quis que ela acabou destruindo isso. Então, ela terá um novo corpo, mas o psiquismo dela destruiu. Ela terá um órgão, mas ele não irá reproduzir. Aí é que entra algo muito interessante. Ela vai reencarnar, vai ter todo um esposo maravilhoso e ela vai ter um desejo enorme agora de ser mãe, porque justamente ela não pode. Só que esse desejo de querer ser mãe, essa vontade enorme de querer ser mãe, esse psiquismo em tratamento acaba o quê? Recuperando o órgão, talvez para uma outra encarnação, né? Seria a sessão de modelagem. Idêntica às suas congêneres, né, suas semelhantes, esta recâmara sobrepunha-se, no entanto, pela intensidade e delicadeza do labor desenvolvido e pelo número elevado de obreiros. Os mapas ou esboços encomendados eram organizados sob rigorosa obediência às instruções recebidas. Encaminhando-se depois para a revisão e aprovação do templo, das sessões de análise e pesquisa e até para o recolhimento, onde os pretendentes os examinavam demoradamente, sob o critério de seus mentores e guias particulares. Não raramente, seus futuros ocupantes aprovam-nos por entre crises de angustiosas lágrimas, dando-se mesmo casos de requererem delongas para os preparativos finais, a fim de se fortalecerem ainda um pouco e melhor se encorajarem para o inevitável, que é a reencarnação. Mas se, porventura, o estado do penitente, por demasiado precário, por exemplo, imagina essa pessoa que se jogou frente ao trem, lhe não permitisse lucidez para exame conveniente e respectiva aprovação, o templo e os seus guias missionários supriam-lhe as deficiências, zelando por seus interesses com justiça e amor, quais criteriosos advogados com seus constituintes. Então, ou seja, aqueles que tinham condições podiam sim opinar, falar e se preparar. E aqueles que estavam numa condição de desequilíbrio total, a própria espiritualidade ia organizando essa reencarnação. Percorremos o agrupamento e salas possuídos de singular comoção, tudo observando com interesse máximo. Acompanhava-nos, lecionando esclarecimentos preciosos, além de nossa boa Rosália, o iniciado responsável pela sessão, irmão Clemente, cuja cultura e grau de elevação no mundo em que vivíamos seriam fáceis de entrever por meio das responsabilidades de que era investido. Dizia Clemente, enquanto paternalmente nos guiava de sala a sala, propondo-nos teses formosíssimas e reconfortadoras a respeito das soberanas leis de que era digno intérprete, as quais tantas elucidações levaram a minha pobre alma obscurecida pelo erro, que não me negarei ao desejo de também transcrevê-las para estas despretensiosas páginas de alento. Sim, meus caros amigos, meus irmãos. Sim, meus amigos, bendito seja o Criador Supremo, dirigente do universo, cujas sabedoria e bondade inexcedíveis nos soerguem das incompreensões do erro para as alcandoradas vias da regeneração pelos serviços ininterruptos dos renascimentos planetários. Na Terra, os homens estão ainda longe de reconhecer a sublime expressão dessa lei que só o pensamento divino, com efeito, seria capaz de estabelecer a fim de a sua criação dotar com possibilidades de vitória. A ignorância dos elevados princípios que presidem aos destinos da humanidade, a má vontade em querer participar de conhecimentos
que os conduziriam às fontes elucidadoras da vida, assim como os preconceitos inseparáveis das mentalidades escravizadas ao servilismo da inferioridade, têm impedido os homens de reconhecerem esse vasto e glorioso alicerce da sua própria evolução, da sua emancipação espiritual. O homem de ciência, por exemplo, considerado semideus nas sociedades terrenas, das quais exige todas as honrarias e fictícias glórias, não admitirá, em hipótese alguma, que o grande orgulho que arrasta a par da ilustração posteriormente possa condená-lo a uma reencarnação obscura e humilde, na qual seu coração ressequido e árido de virtudes edificantes adquira os doces sentimentos de amor ao próximo, as delicadas expressões da vera fraternidade, que só o respeito e a veneração à causa cristã poderão inspirar, enquanto o intelecto repouse. O soberano, o magnata, as classes consideradas privilegiadas pela sociedade terrena, que levianamente se utilizaram das concessões feitas pelo soberano supremo, a fim de que contribuíssem no labor de proteção à humanidade e desenvolvimento do planeta, não admitirão que os despautérios cometidos em desencontro das divinas leis os induzam a renascimentos desgraçados, em os quais existirão miséria, servidão, humilhações, lutas contínuas e adversas, a fim de que então laboriosas recapitulações expiem pela indiferença ou maldade de que deram provas no passado, deixando de favorecer as classes oprimidas, o bem-estar geral da sociedade e da nação em que viveram, preferindo a solidariedade fraterna, devida pelos homens uns aos outros, o egoísmo acomodatício e pusilânime. O branco, o de pele alva, cioso da pureza da raça que o preconceituoso conluio do orgulho com a vaidade lhe faz supor seja privilegiada pelo favor divino, não concordará em render homenagem a uma lei universal e divina capaz de impor-lhe um dia a necessidade de renovar a existência carnal, ocupando um envoltório cuja pele será negra ou amarela, bronzeada, mestiça, etc., etc., obrigando-o a reconhecer que o espírito, e não o seu passageiro e circunstancial envoltório físico-material, é que necessitará clarear-se e resplandecer por meio das virtudes abnegadas e aquisições mentais e intelectuais, coisa que poderá obter no seio de uma ou de outra raça. E mais, que negros, brancos, amarelos, etc., todos descendem do mesmo princípio de luz, do mesmo foco imortal e eterno, que é o Pai Supremo de toda a criação. Entretanto, meus amigos, admitam ou deixem de admitir todos esses respeitáveis cidadãos terrenos, ainda que a eles e também a vós repugne o imperativo dessa lei magistral. O certo é que ela é irremediável e indestrutível, e que por isso mesmo todos os homens morrem num corpo para ressurgirem em uma vida espiritual e depois voltarem a renascer em novos corpos humanos, até que lhes seja concedido, pelo progresso já realizado, ingressar em planetas mais ditosos, também reencarnados, e em cujas sociedades iniciarão novo ciclo de progresso, na escala ascensional da longa e gloriosa preparação para a vida eterna. Isto, porém, levará milênios sobre milênios. É aquilo que a gente estava falando sobre a reencarnação. Sempre que a gente fala de reencarnação e que tem alguém que não concorda, né, como se isso fosse fazer alguma diferença perante a lei, mas assim, mas Deus é bom, então por que ele faz a gente sofrer? O que a gente tem que entender é que a reencarnação não é uma criação para o sofrimento. A reencarnação é para a evolução do espírito. O sofrimento é escolha nossa. A expiação é desobediência nossa.
Então, por exemplo, nós, o Brasil, tem um débito muito grande com a humanidade quando se fala de escravidão. Temos um outro débito coletivo muito grande quando se fala da Guerra do Paraguai. Então, nós temos débitos a resolver. Então, muitos mesmo daqueles senhores, até mesmo os capatazes, né, que ficavam ali a destruir, a maltratar, a humilhar, se reencarnou nessa condição, na pele escura, para espiar. Por que era uma expressão? Não é que a pele negra vai fazer você espiar, não é isso. É que para aquela criatura era um sofrimento muito grande, olhar para uma cor que ele mesmo não gostava. Então, muitas vezes, quando a gente sofre com a condição que nós estamos, no meio que estamos, no corpo ao qual estamos, isso é um processo expiatório. Quantas pessoas existem na Terra que se revoltam contra o próprio corpo? Que não admite o corpo que está encarnado, que não admite a pele, a cor da pele que está encarnada. Então, quando eu me revolto com o corpo que eu estou, isso é um processo expiatório. Não era o que eu queria estar e aonde eu estava. Interessante ele falar aqui também, né, de que o que é superior, o que é bem posto na sociedade, não vai admitir que ele venha em outra forma. Sim. E aí me lembra, porque a gente estava estudando há pouco, né? Por que foi tirada a reencarnação do Antigo Testamento? Por vaidade da Teodora, que ela era prostituta, né? E aí ela não admitiria que ela iria reencarnar. E ela mandou matar uma série de prostitutas. Então, assim, tenta bota a toalha para fingir que desapareceu, mas a lei vai se cumprir, independente se está escrito ou se não está escrito. E ninguém está fadado a sofrer. Então, se eu aprendo, se eu desenvolvo, eu não tenho necessidade mais de reencarnar no planeta de prova e expiação. Eu vou ser direcionada para um novo planeta. E é isso que a gente tem que entender. Gente, o espiritismo não é teoria, o espiritismo é prática. O espiritismo não é mentira, o espiritismo é verdade. Às vezes nós estamos na doutrina há tantos anos, mas é como se nós estivéssemos adormecidos para a realidade dessa doutrina. Então a gente precisa entender que a doutrina ela só tem validade se ela for vivida por cada um de nós em todos os lugares que a vida nos chamar ao testemunho, certo? Vamos ficar por aqui, cenas do próximo capítulo, e vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu vou pedir para a Rondelli, você faz, Rondelli, aqui a nossa prece, por favor? Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Vamos orar, a gente não pode sair sem agradecer ao nosso Pai Criador. Amado Mestre Jesus, nosso divino amigo, gratidão, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, gratidão por estarmos aqui juntos para estudar, para nos aprimorar, para nos evangelizarmos, que nós possamos aproveitar cada minuto da nossa vida para caminharmos no caminho do bem, para aprendermos um pouco mais. Obrigado, Jesus amado, envolve cada um de nós no teu amor, na tua bondade, na tua paz, para que nós, ao sairmos daqui, possamos levar esta paz e esta harmonia que aqui, neste momento, estamos sentindo. Obrigado por tudo que tu nos deste, por tudo que tu nos dás. Que assim seja.
EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.